Sejam todos bem-vindos a essa edição do Conversas com Florinda Amanda. Você já sabe que é o nosso convidado especial a estar aí do outro lado, a estar ligado nesta edição, porque o programa de hoje promete. Bem, eu quero dizer também que você que ainda não segue o canal, siga já o nosso canal, não fica teimoso, não seja orgulhoso, siga o canal, partilhe bastante e diz que a Florinda já está na casa para assim estarmos juntos numa conversa que tenho a certeza que você ali do outro lado estará gostando muito, muito, muito. Relacionamentos com pessoas mais velhas. Amor ou desespero? Eu quero saber também a tua opinião sobre este tema. O que você tem a dizer? O que você acha sobre este tema? Para juntos entendermos o nosso tema, para juntos estarmos na mesma linhagem, trouxemos aqui dois convidados que vão nos ajudar a desbruçar, a compreender esse mesmo tema. Será que a idade é um fator importante quando existe amor? Ou será que fatores como estabilidade financeira, fatores como estatutos podem influenciar nesses relacionamentos? Para melhor entendimento, para melhor conversar comigo, tenho aqui dois convidados que vou saudá-los agora. Benedito Sambuanda, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Cecília Jamba, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Florinda. Olha, vocês se calhar não vão conseguir perceber muito bem o que a Cecília vai estar a dizer, porque ela está com uma irritação na garganta. Então, se tiverem a ver que o som dela está muito baixo, devido mesmo à irritação que ela tem na garganta, então a voz dela não está a sair assim muito audível. Mas estaremos aqui para fazer acontecer, não é isso? Não é isso, meus convidados? É isso. Então, uma das de casa, a Cecília também, né? Yeah. Então, banda, por favor, hoje resuma. Por favor. Pois é. Mas é brincadeira. Acho que, temos já um slogan e um nome já para mim. Prontos. Quero receitar novamente, ou melhor, parafraseando, né? Você que se ligou a nós agora, dizer que estamos em direto no Facebook e temos nosso canal também no YouTube. Siga já, não fique orgulhoso, não seja teimoso. Siga o nosso canal, chamem o pessoal, digam que a Florinda já está na casa. Nós queremos, obviamente, ter também o teu comentário, porque nós daremos uns minutinhos, um tempinho para entrar nas redes sociais e ler os vossos comentários. Agora sim, acho que estamos em condições. Cecília, estamos em condições? Estamos em condições. Tudo bom. Sambuanda? Estamos em condições realmente. Tudo bom. Eu vou começar fazendo uma pergunta a vocês dois, obviamente. A diferença de idade influencia no sucesso de um relacionamento? Começando por ti, Cecília. Melhor dizendo, o amor tem idade? Olá, boa noite a todos os subscritores do canal BSTV Angola. Muito obrigada, Florinda Amanda, pela oportunidade que me é concedida de estar sentada aqui e poder partilhar, não é? O pouco que nós sabemos. E temos, no entanto, um tema muito pertinente, que é o relacionamento com pessoas mais velhas. Para dizer se a idade tem grande influência naquilo que vem a ser o sucesso de um relacionamento, devemos avaliar, né? Será que estamos diante do amor? Será que a idade, escolher um parceiro pela idade, está mais voltada ou mais ligada aos benefícios materiais? Ou será simplesmente o afeto, sentimentos, o lado emocional é que deve pesar, ou que pesa na escolha do parceiro, ligeiramente ou com grande disparidade de idades? Se a resposta para tudo isso for que o relacionamento com pessoas mais velhas
resume-se ou baseia-se não no sentimento ou não na escolha por estabilidade ou procura por estabilidade, não na busca por suporte e tudo mais, ou quando não vemos no parceiro, não vemos o parceiro como uma muleta emocional ou financeira para subir na vida, então eu creio que sim, sim, realmente. A mesma pergunta que fiz a Cia, faço aqui também. Será que a idade influencia no sucesso do relacionamento? É, a idade se influencia no sucesso de um relacionamento. É. E influencia. Eu acho que precisa, primeiramente, nós teríamos que definir, né, ou falar precisamente daquilo que é a base, que é o amor, né? E estamos a falar de um relacionamento amoroso. Relacionamentos existem, são vários. E do ponto de vista do amor também, sim, do ponto de vista do amor, também existem suas classificações de amor dentro dessa relação. É dizer que o fator idade influencia, né? Mas à luz de, ou seja, acho que quanto mais conversamos, isso viria mais à tona e para se esclarecer do que podia até avançar para esse ponto, mas existem outros antecedentes que deviam ser bem explicados para que se chegue até ser exatamente. Exato. Mas eu gostava que vocês, no vosso ponto de vista, vocês acham que há uma idade certa para que a pessoa comece a namorar? Qual seria essa idade? Olha, a idade certa para que as pessoas começam a namorar. Realmente existe aqui um embate do ponto de vista cultural, um embate entre a cultura e há uma outra dinâmica que vamos chamar de modernismo ou civilização. A luz, e também existe também o critério, ainda mesmo do cultural, existe aquele critério que são as leis, né? As leis, que nós estamos chamando de lei, direito positivo, né? Ele diz que, por exemplo, a luz do Código da Família ou da Constituição de Angola, a pessoa é mais velha a partir de 18 anos. E a maioridade é atingida a partir dali, e daí, um de 18 anos e tal. Sim, sim, sim. Mas a luz daquilo que é cultural, né? Nós sabemos muito bem que a pessoa tem uma idade específica para contrair um matrimônio, ou relacionamento, né? O matrimônio. É que nós vimos que as pessoas, como mulheres, depois do primeiro fluxo menstrual, né? Deviam ser iniciadas por pessoas específicas, homens também, e depois havia aquela que chamavam de festa de circuncisão. Naquela festa de circuncisão, então as pessoas aí olhavam-se, e geralmente era pessoas da mesma linha de faixa etária. Exato. Então, estamos a falar na vertente cultural. na vertente cultural, que vamos chamar de tradicionalista. Ali, as pessoas, aí o senso comum e a moral que regia é que havia o fator idade. Então, fator idade, as pessoas da mesma idade ou da mesma faixa etária só essas pessoas deveriam contrair, parece que não existia mais velhos a olhar para a criança, porque havia fases. Tinha a minha fase, que eu contraí uma mulher, e vou bazar também aqueles que quando chegam também tem a fase que só que depois com essa evolução, estamos aqui num outro ponto que é de civilização, né, que é uma distorção daquilo que são as nossas culturas. Começamos a ter um ponto de vista diferente relativamente àquilo que é a nossa base, a nossa sede, sabe? Então, existem parece que dois mundos. Assim, de uma forma assim resumida, né? No teu pensar, o que você, que idade, né? Você acha que não? Eu acho que as pessoas deviam começar a namorar com essa idade. Ok. Quanto à idade, atualmente, eu aceitaria que as pessoas pelo menos deveriam começar a namorar. Eu acho que as pessoas deveriam começar a namorar depois de atingirem a maioridade estipulada, né, à luz da nossa Constituição ou do Código da Família. 18 anos, mas eu diria 18 anos para cima. E o relacionamento, nosso relacionamento, muitas das vezes tem começado de forma muito errada, sem conhecimento,
sobre o que realmente é um relacionamento, como que deve ser, sem uma preparação prévia, certo? Para contrairmos as cenas que nos fizemos nos becos, estamos ali e depois as consequências são muito maiores com relação àquilo que nós pensamos relativamente àquilo que é o relacionamento que nós queremos. Se calhar nós queremos beijar, se queremos estar ali, mas depois problemas que vêm surgir. Exatamente. Eu faço a mesma pergunta que fiz ao Sambanda, né? Na sua opinião, com que idade as pessoas deviam começar a namorar, começar a se relacionar? Do meu ponto de vista, não há uma idade assim específica, né? Até porque a ciência não estabelece uma idade específica para se começar um relacionamento amoroso. Mas Então você está a dizer que uma criança ou uma pessoa que tenha 7 anos e dizer que não quero começar a namorar, quando não terminei ainda. Sim, pode Não prosseguir, terminei pode ainda. prosseguir. Então, não uma idade específica, né, para se começar um relacionamento. A ciência não define que a pessoa, quando atinge uma certa idade, deve começar um relacionamento, mas também há, como é que eu Há digo? dois porém. Sim, há poréns. No meu ponto de vista, as pessoas não deviam partir para um relacionamento quando não, não atingissem aquela maturidade, uma estabilidade emocional, sim, porque normalmente nós temos visto na nossa sociedade, né, que pessoas que começam relacionamentos simplesmente seguindo emoções, paixões momentâneas, e não velando muito pelas consequências futuras. Então, na minha opinião, não há uma idade específica para se começar um relacionamento, mas o que a pessoa deve ter é maturidade. Deve-se começar um relacionamento numa fase em que a pessoa está com uma certa maturidade, responsabilidade. Então é isso. Eu também concordo. Eu não acho que haja assim. Eu também não sei quem falei, né? Vocês têm que começar a namorar quando atingirem 18 anos para diante, mas eu sou de opinião que 20 anos para diante, acho que as pessoas já conseguem ter uma maturidade emocional já um pouquinho controlada. E já estariam, se calhar, habilitadas a entrar numa relação. Se calhar aí já terminou o ensino médio, se calhar aí já tem um trabalho, já está um pouquinho mais habilitado a entrar numa relação. Porque isso de dizer que não, depois de 18 anos, eu ainda acho que não cai assim muito bem. Mas pronto. E gostaria de saber quais são assim as razões, entrando já naquilo que é o nosso tema, né? Quais são as razões que levam os jovens a relacionarem-se com pessoas mais velhas? São várias as razões que podem levar uma pessoa mais nova a se relacionar com uma pessoa mais velha. Dentre elas, podemos destacar, inicialmente, a busca por estabilidade ou segurança emocional e financeira. Normalmente, as pessoas mais novas, sentem-se atraídas, ligeiramente atraídas, por pessoas mais velhas, porque essas pessoas mais velhas tendem a ceder estabilidade emocional, estabilidade financeira, por aí fora. Normalmente, será que está ligado ao imediatismo? Eu acho que sim. Em parte, está ligado ao imediatismo, porque nós, por natureza, somos seres pensantes, o ser humano, por natureza, é um ser pensante. E chega uma fase da vida em que a pessoa faz tipo uma introspeção. Faz uma introspeção, eu estou aqui agora, tudo mais. Estou nessa fase, o que é que eu já consegui? Pessoas que planeiam, quando chegarem nos 25 anos, tenham que ter isso e aquilo. E quando se aproxima nessa fase, não conseguiu ter o que realmente planeou. E surge aí uma ansiedade extrema que vai lhe levar a querer colher algo que não se plantou. Estamos diante do imediatismo. Outro fator importante também é a preguiça. Muitas pessoas, muitos jovens,
têm a tendência de partir para relacionamentos com pessoas mais velhas por não querer inovar. Por exemplo, não é pelo fato, muitas vezes as pessoas julgam, não, a pessoa entrou porque se calhar não se formou e por aí fora. Mas não é por isso, muitas vezes a pessoa entra para esse relacionamento, por exemplo, se formou, não é isso? Se formou, mas não tem a capacidade de se reinventar. Ela está formada e por aí fora e vê que a vida não está a seguir, não está a andar e tudo mais. Então, partir para relacionamento com pessoas mais velhas nesse desejo de querer conseguir, mas sem se reinventar e tudo mais. Uma outra causa muito, muito importante também são os fatores psicológicos normalmente ligados aos ecos de infância. A psicologia diz que pessoas que partem para um relacionamento em busca de um parceiro, normalmente buscam no parceiro o que não tiveram na sua infância. E pessoas que partem para relacionamento com pessoas mais velhas, normalmente procuram aquela figura paternal ou maternal que não tiveram na infância. Então são por aí várias as causas, mas passo agora a palavra a Samana porque está a falar demais. Yeah, se você me ajuda a resumir. Realmente. Aguenta, chuta aí. Quais devem ser os fatores? Eu concordo, realmente, eu concordo com a Cecília. Concordo. E tenho aqui a dizer também, os fatores que teriam levado, ou que terão levado pessoas a contraírem relacionamentos, né? Pessoas mais velhas, miúdas, com avós, miúdos com quarentonas, porque acho que está-se aqui a falar. Está-se aqui a falar de pessoas com mais velhos, e acho que a sociedade está olhando diretamente as miúdas com os papoites. Existem também nós, né, jovens com as quarentonas. Acho que essas febres das quarentonas não sei, Não sai porque também a sociedade ainda é machista. E é por esse lado. Mas é precisamente sobre. Eu trago aqui a crise de valores, né? Que está sendo substituído por preços. Quando eu falo de crise de valores, eu falo a nossa sociedade nós estamos aqui a perder valores, né? Aqueles que são nossos valores culturais, nossas tradições. Elas regem, mas só que aliás, elas estão a perder aquilo que é a sua potência dentro da nossa sociedade por via das influências externas, né, como já fizemos no princípio da civilização, tal que chamamos de civilização desse próprio modernismo. Quando o valor vai ser substituído, ela frisou aqui sobre a busca de estabilidade por parte de alguém, nós estamos a falar, nós olhamos para a questão de relacionamento não como meramente uma paixão, ou seja, um sentimento, uma afeição forte e profunda que eu sinto por ela. Eu olho já para a questão de valia, mais valia. O que eu ganho com ela? Nós estamos a entrar com essa visão. Exato. Então, aqui há a crise de valores, ou seja, aquilo que nos é inculcado, ou seja, aquilo que nossos pais aprenderam dos seus pais, estão a transmitir, mas só que nós aprendemos muito mais com aquilo que nós vemos nas ruas, na internet, em relação àquilo que nós temos em casa. Então, os valores vão ser substituídos por preço. Ou seja, se antes foi o que eu amo, eu gosto da pessoa, então veio quem dá mais, quem tem mais a dar, quem tem mais a fazer isso. Daí, essa dicotomia, essa crise, essa grande luta, sendo também um fator fundamental. E depois também temos aqui a crise, por exemplo, a síndrome de insegurança. O que seria? A síndrome de insegurança geralmente acontece, está presente sempre que alguém contrai porque as pessoas não dão certo sempre no primeiro relacionamento, né? Nós temos experiência disso, se calhar um ou outro. Começou um namoro e por razões de tal, ela termina.
mas depois ela vê que os jovens atualmente, entre os jovens, já não agregam tanta segurança. Ou seja, pelo menos não há confiança de muita segurança por parte dos jovens. Por quê? Porque é um indivíduo que também está a se fazer a sua vida e está também gozar dos seus primeiros dias da experiência. Então ele vai querer daqui, dali, dali lá. Mas só que já teve uma instabilidade, se calhar emocional, e perdeu alguma coisa, ao recomeçar, ela pode olhar uma pessoa mais adulta, mais concentrada, mais estável, e olha, aqui é o básico. E eu aí começo a falar, aí começo a ver, tipo, eu falo sobre o quê? Sobre sacrifício e vejo recompensa. Tipo, é um sacrifício que ela corre, ela sabe que vai ser, ou ele vai ser conotado como tal, gigolô, como que tal, tá a ver? Mas, ele é tipo, e o que me rende isso? O que me dá? Tá a ver? No final das contas, a estabilidade está lá, as crianças comem, o bolso está cheio. Então, que falem, eu vou viver assim, mas vale viver assim, por ser brincada por diversas pessoas que existem, tá a ver? Eles só falam, não muda nada na minha vida. Como vivo? É uma análise, se calhar, intrapessoal que eles vão fazendo. Também tem sido um dos fatores que faz com que pessoas vão ter esses relacionamentos com pessoas mais velhas. Mas esse mais velha que nós estamos a falar aqui, eu quero que vocês passam para TV lá em casa. Que diferença, a diferença de idade. A diferença de idade, certo. Quando dizes que ela encontra uma segurança, uma estabilidade, se calhar vê no jovem, vê incapacidade no jovem e olha para um adulto e diz que não, aí nesse cota acho que eu estou bem assegurada, não vai me machucar e tudo mais. Yeah. Mas nós queremos que vocês digam-nos qual a diferença, essa diferença de idade que nós queremos aqui levar para nós. Não, esse mesmo de que esse de 25 a 70, uma miúda de 25, um avô de 70, estamos a falar mesmo desses, porque se falamos de 5 anos, 10 anos, aqui estamos a recuar um bocado, acho que a faixa etária ainda está lá, né? Porque quando nós estamos a falar de mais velha, nós estamos a deslocar de faixa etária, já estamos a sair de uma faixa etária para outra. Mas pessoas de os 20 e 20, não tem problema com eles. Os 25, 30, não temos problema com os 31, não temos problema com isso. Acho que o tema está nos direcionando, nos leva a pensar a pessoas de 20 anos, 25, 22, com pessoas de 60, tá vendo? Pessoas de... Exatamente. É. Cecília, eu gostava de saber algo. O que é mais importante? A idade ou a maturidade? Na verdade, o que é mais importante para um relacionamento é quando há maturidade. Por que não a idade também? A idade também é um fator preponderante na escolha de um parceiro realmente. E a idade muitas vezes tem pesado naquilo que é mesmo a escolha do parceiro. Mas o que mais pesa, no meu ponto de vista, é a maturidade que a pessoa apresenta. Com isso, não quero concordar com relações intergeracionais, tipo com relacionamentos entre uma mulher mais nova, um homem mais velho, ou vice-versa. Yeah. Não é que eu esteja a concordar, mas em algumas vertentes, em alguns casos, o que deve pesar é a maturidade que a pessoa apresenta. Samanda, Exato. eu quero saber se a maturidade é algo que nasce conosco ou é algo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Maturidade vamos aprender ao longo das experiências e as atenções que nós e a forma como é que nós vamos conceder, né, situações e experiências que nós fomos atravessar. O tempo é uma coisa, porque às vezes eu costumo dizer se nós olhamos a maturidade e tentamos correlacionar ou ligá-la ao tempo, estamos a falhar, porque existem vários avós, vários tios, que são imaturos. Eles têm mais tempo em relação a nós, mas como é que eles aproveitaram a experiência que passaram, como é que eles olharam para aquelas cenas? Eles aprenderam com o tempo. Uma coisa, o tempo passa, é a capacidade de nós estarmos a aprender com o tempo. Tá vendo? Então, é sobre esse reparo que deve-se fazer ao tempo, as experiências.
E o nosso É verdade, posicionamento. existem mesmo muitos mais velhos, têm assim idades muito avançadas e de maturidade, de juízo, não tem nada. Uma criança de 17, 20 anos, você conversa com ele, consegue perceber que esse puto tem maturidade, esse puto está mesmo a caminhar bem. Então é só Yeah, isso, é só isso. yeah. Cecília, há como distinguir o amor verdadeiro do interesse financeiro? Sim. Tem diversas maneiras. Pode falar. Ok. Não, pode falar, Cecília. Tem diversas maneiras para distinguir um amor verdadeiro do interesse ou do pragmatismo relacional. Exato. Quando, né, por exemplo, quando estamos diante de um relacionamento em que a outra pessoa, um dos parceiros, não precisa ser silenciado, quando o parceiro ou a pessoa é livre de opinar, a sua voz não é silenciada. Quando há liberdade, quando a pessoa sente-se livre e tudo mais, estamos diante do amor. Já quando a nossa voz é silenciada por perguntas do tipo, a pessoa faz uma pergunta, pode fazer uma pergunta à pessoa, se porventura, se ela falar, traz problemas para o relacionamento, se discordar com alguma coisa, corre o risco de perder alguns benefícios, se a pessoa tiver que se anular para ser totalmente aceite ou aceita pelo parceiro, então estamos diante do interesse. Quando os bens materiais, os benefícios materiais pesam mais no relacionamento do que o lado emocional ou afetivo, estamos diante do interesse. Quando é a utilidade, né? O que o outro tem a me oferecer? Eu vou entrar para um relacionamento com aquela pessoa, estou namorando com aquela pessoa, o que a pessoa tem para me oferecer, o que eu vou ganhar e tudo mais. Então estamos diante do interesse e não do amor. Mano, quer dar subsídio? Relativamente. Sim. O amor. Como distinguir o amor verdadeiro do interesse? Sim, existem vários fatores mesmo. Existem vários. Só de ver, né? Como dizem na gíria, só de ver, você observa aí a pague por dinheiro. Existem vários fatores. Existem vários fatores. Porque interesse, amor é amor. Só que não pode fazer uma boa. Se nós estivermos muito atentos, né? Observar a pessoa amada, a pessoa com que nós estamos, além do emoção, do emocional, usar, aplicar também a razão, porque às vezes é preciso andar com esses dois pilares, né? Às vezes é preciso ser emocional, né? Eu costumo dizer, os seres humanos não são seres só racionais, nós somos seres emocionais. Então, a pessoa começa a ser estável quando consegue ter aquilo que é o equilíbrio emocional, consegue controlar suas emoções. Você, quando consegue controlar suas emoções, você consegue chegar à razão várias vezes, quando você bem entender. Quando você chega à razão, você consegue observar as coisas, às vezes, com um bocadinho de mais clareza. É como diz assim, a tua cunhada, a cunhada do teu irmão, a forma como é que o teu irmão olha para a cunhada dele, que é tua mulher, é diferente da forma como você vê. A vossa relação, você pode parecer que as cenas estão ok, mas também dá ouvido ao teu irmão, não quer dizer que o teu irmão deve dizer sobre a tua mulher, não, mas também dá ouvido ao teu irmão, porque você só está mesmo ali, toda a emoção, toda a cena, você não está a ver a cena que é óbvia, é tão clara que só você que não está a ver. Exato. Então, existem vários fatores. Acho que também é evidente quando existe um amor verdadeiro. A pessoa consegue ver que não há falsidade, que é natural como eles se relacionam. Eu acho que quando há interesse também, só é cego que não. Só é cego aquela pessoa que não quer ver. Né? Tipo daquela que só liga mesmo para. Pergunta como você está, mas depois já vai logo a mente. Vai perder dinheiro, vai dizer, deve tudo
toda a base está o materialismo, porque é um amor inteiramente ligado a critérios materiais. Estás a ver? Um amor de amor, vamos sair, amor, vamos fazer aquilo. Tipo, é sempre aquelas cenas ali, estás a ver? E aí parece que ali você começa a ir a observar mais. Mas às vezes não é só questão de interesse, às vezes é como ela foi educada também. Também, porque também preciso também fazer uma análise retrospectiva sobre a pessoa amada, né? Porque às vezes não é interesseira, não. Como é que ela foi projetada também ao mundo? Porque a forma como é que ela foi projetada, ou como ele foi projetado, a forma como é que ele se posiciona e vê o mundo. Também preciso olhar para esses lados, para esse dinâmico. Eu acho que já farei uma pergunta com ainda vamos dar vozes aos nossos amados que nos seguem a este momento. Sim, pode aproveitar agora para o Pedro Ambo, ele diz: não é a idade que define se é amor ou desespero. É a qualidade do vínculo. É amor quando há igualdade, respeito, projeto comum e liberdade para sair. É desespero quando há dependência, silêncio, medo e troca de afeto por segurança material. Nota: um vive dentro do mundo do outro e esquece quem era antes. Esse é o Pedro Ambo. Dorlano, é isso? Espero não estar a errar o seu nome. Se estiver a errar, por favor, perdoe-me. Essa não pode errar. Ele diz: Florinda Manda, pergunta só ao Benedito Sambuanda, vou apontar, né? Se para um homem tem uma idade ideal para poder namorar com uma mulher. Sambuanda vai responder. O Fonseca Vimanda diz: Cecília Jamba, a tua voz está assim por quê? Estou a gostar do teu parceiro. Oh, Bas, que bom. DC Angola diz: desejo sucesso. Luiz Nevaldo Rei diz: estou ativo. Ou ativo. Eduardo Reis identificou Rafael Mateus. Não sei o que é que o Rafael tem. O que é que foi identificado. Pronto. Eduardo, tens que explicar, né? Você não pode identificar, depois não explicar. E o Dom Vale WF, acho isso, YF, e estou ativo, ou ativado. E o Pedro Wambo diz: estou ligado. É só isso. O Donai? Olha, o Donai, ele pergunta. Dorlano, é esse, né? Dorlano. essa brincadeira. Pronto. Olha, nós queremos que vocês envolvam-se mais, por favor. Certo. Nós queremos que vocês digam-nos o vosso parecer. O que é que vocês acham? Doutor Miranda, por favor, faça alguma coisa. Comente algo, diga-nos o que é que vocês acham, né, sobre o tema, qual é a vossa opinião, se vocês acham isso normal, uma febre. Nós queremos ouvir-vos também. Dorlano. Aí Ele diz: se para um homem tem uma idade ideal para poder namorar com uma mulher. Para um homem, é uma idade ideal para namorar com uma mulher. Obrigado. Prontos. Aqui, respondendo essa questão do Orlando, AF, dizer já também, estou feliz por a Florinda Manda ter lido, porque da última vez o Orlando comentou e a Florinda não leu. Exatamente. Dizendo que se um homem tem uma idade para começar a namorar uma mulher, é isso, né? Isso iria nos levar a um campo, primeiro, moral, depois biológico. É preciso também fazermos aqui um balanço, o que é biológico e o que é moral. Do ponto de vista biológico, acho que depois da mulher começar a estar bem desenvolvida, fisicamente está apta para qualquer idade. Está apta para qualquer idade. Isso é biologia, Não é moral.
Eu disse, Não, explica bem, por favor. eu disse existem campos biológicos, existem moralidade. Porque se elas estiverem bem desenvolvidas, bem estruturada, então qualquer idade ela está projetada para fazer as coisas acontecerem. Acontecer normalmente do ponto de vista moral. Qual é a moral, qual é a moral que rege a nossa sociedade? O que ela diz? Não está estampada, né? Mas o senso comum tem ideias, sabe muito bem que nas palavras mais vulgar, mais velho que essa com criança. Então, o a faixa etária, é o toque moral. Então, eu tenho 14 anos, por exemplo, eu tenho 20 anos, eu tenho namorado de 22 até 20, até pelo menos 17, 18, tá vendo? Ali é aceito. É assim que o senso comum tem dentro daquilo que é a nossa moral, tá vendo? Então, o correto é não passar geralmente dentro da nossa moralidade, não passar da faixa etária em que o indivíduo está. É basicamente isso, respondendo à questão do Orlando, certo? Porque se eu dizer que aqui não dá, mas não vemos e as coisas não acontecem nada, e é biologia, é biológico, e é normal que isso aconteça. Noutra hora, nossas mamães saíram talvez com 14, 15 anos, é biologia, e funciona, eles biologia, funciona, mas a moral, nossa moral, a moral que rege, diz que não pode existir, então tem que ser a faixa etária ideal, existe a faixa etária, certo, existe a faixa etária, certo. O Mira Snape, é isso? Vou falar em inglês. Ele identificou o Ernest ok, ele mudou de nome, pronto. Ele pergunta, vou fazer essa pergunta a Cecília. Acho que nós já falamos sobre o amor verdadeiro, né? É mais importante salvar. Se calhar ele ligou-se a nós agora. Ele pergunta quais são as características de um amor verdadeiro. Sim. São várias as características que nos permitem identificar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro vai ser aquele que vai nos levar a fazer planos, como é que eu digo? Planos a longo prazo. Planos a longo prazo com o nosso parceiro. O amor verdadeiro, tal como eu disse anteriormente, é aquele que surge normalmente pela vontade de fazer dar certo. Ele se caracteriza também pela liberdade, tal como dizei anteriormente, pela liberdade. A pessoa que é amada normalmente tende a deixar o parceiro livre, e a pessoa que ama tende a deixar o parceiro livre, não aprisiona, enquanto que a pessoa amada, né, sente-se livre, não aprisionada, podendo tomar decisões de forma voluntária, não prejudicando, né, levando sempre em conta que está num relacionamento, não comprometendo de forma negativa o relacionamento. Normalmente o amor surge mais pela vontade, enquanto que o interesse é pela necessidade. Mas antes de entrarmos para os comentários, falavas algo relativo à educação. Eu gostava de saber o que vocês acham? Vocês acham que pessoas que tendem a relacionar-se com mais velhos, falamos de 20, relacionar-se com uma pessoa de 70, 60 anos, há uma falha na educação, há uma falha na base, há uma falha no emocional dessa pessoa? Sim. Beber água. Estás a passar a palavra. Não faz isso. Não faz isso. Realmente existem falhas na educação, certo?
Como a educação está cada vez mais fragmentada, porque somos educados por uma geração que não compreende muito bem a dinâmica da geração em que nós estamos. Exato, infelizmente. Porque nós, como fizeste no princípio, nós somos educados pelas educação de base, né? Em casa recebemos os valores e os ensinamentos, depois vamos para a escola, recebemos a formação, mas quem está encarregado da nossa educação de forma assim percentual mais alta são as mídias. São as mídias, agora são as mídias. E nós perdemos mais tempo. Nós ouvimos quanto tempo nós ficamos para sentarmos com nossos pais e ouvir o que eles têm a nos dizer. Umas horas, uns 10 minutos, uns 15, uns 30 no mais tardar. Quanto tempo nós ficamos a ver TV? Estás a ver? Quanto tempo ficamos com os nossos telefones? Vamos convertendo. E porque os telefones, a TV, as mídias, no geral, não são neutras. Nós pensamos que nós sentamos aí para nos divertir, não, estamos a ser educados. Eles nos passam a educação, eles nos têm uma informação em novelas, séries, filmes, e essas informações, todos os desenhos animados, e essas informações não são neutras. Não estão só a nos distrair, elas educam, elas penetram no nosso interior. Então, é um perigo que eu costumo a dizer, é uma cena muito perigosa que eu costumo dizer para muitas pessoas que me conhecem. Eu digo, o problema sempre começa quando nós normalizamos. O problema parte da normalização. Quando nós começamos a normalizar certas cenas, nós vamos introduzir. Quando eu normalizar, eu vou introduzir. Depois de introduzir, eu vou refletir. Quando eu refletir, eu estarei a ensinar o terceiro que aquela cena é fixe, é certo. Então, nós precisamos olhar muito precisamente sobre os conteúdos que nós consumimos, seja por via da internet, por via da televisão, sermos seletivos e, se possível, se não existe uma censura geral, sermos seletivos, filtrarmos, fazermos uma censura precisa para o nosso bem, porque tem se dito que a geração, né, os jovens tendem, o caráter de uma sociedade tende a mudar face o conteúdo que eles consomem, que nós consumimos. Então, é só olhar para os conteúdos que nós consumimos. Se os conteúdos que nós estamos a consumir e que nos é permitido a consumir atualmente são nocivos para a sociedade sã que se quer ter, ou um bocadinho a um passo disso, se não existe uma sociedade sã que seria perfeita, a um passo disso, precisamos olhar diretamente sobre os conteúdos que nós recebemos, seja por via de televisão, e sermos seletivos também. Tudo quanto nós temos acesso a certo e também nos educa. Não são neutras. Nós até podemos fingir, né, ou tentar ignorar, mas nós recebemos. Nós recebemos. Aquilo molda o posicionamento. E essa grande corrida que nós estamos a dar face ao modernismo, essa civilização que tanto se quer, e às vezes ela vem com diversos males. Ontem parece acaba de introduzir uma conversa com a mãe em casa. Já queres entrar ali. Exatamente. E a mãe fica assim, quando eu apresentei a ideia, mãe, mas assim, mãe, não, isso nunca cala. Precisamente até ali. Eu acho que nós estamos numa era em que normalizamos tudo é normal e estamos a nos perder cada vez mais. Cília, quer dar subsídio? Eu perguntei ao Sambuana sobre a educação. Será que as pessoas que tendem a relacionar-se com mais velhos, algo faltou na educação, na base dessas pessoas? Eu digo que sim. Concordo com a ideia do Sambuanda. Na verdade, pessoas que se relacionam com jovens a relacionarem-se com mais velho, normalmente é porque faltou alguma coisa na educação, faltou alguma coisa na sua infância. Se os telespectadores prestaram atenção, eu frisei um fator muito importante que são os ecos de infância. Normalmente quando a criança não é bem formada durante a sua infância, né? Quando falta alguma coisa aí, uma presença paterna,
um acompanhamento paterno, materno. Quando o pai é muito autoritário ou negligente, então automaticamente vai levar a pessoa no futuro a se relacionar sim com pessoas mais velhas. Então sim, está ligado à educação também. Acredito também. E estranho, né? É estranho, é estranho. E a pergunta que eu faço agora é se porque que, quais são, né, assim, vamos só ver aqui, bem, os desafios mais comuns que enfrentam as pessoas que se relacionam com uma diferença de idade muito elevada. Será que existe desafio? Exatamente. Acham? Param? Esse desafio praticamente. Que desafio? Estando de um Sim, relacionamento com ou que ele alguém. passa para quê? Para depois. Ele passa, né? Que ele vive, o que essa pessoa vive, o desafio que ele enfrenta na sociedade, na família, né? Há uma aceitação, será que há uma aceitação no seio familiar, no seio social? Falando assim no modo comum. Olha, realmente, essas pessoas que tendem a contrair matrimônio, um relacionamento com essas pessoas adultas, de uma faixa etária muito longe dela, tendem a ter vários desafios, seja do ponto de vista familiar e social, porque a pessoa precisa, quando olhar diretamente para essa pessoa, não vai aqui, primeiro porque é um caso novo, é uma posição inversamente àquilo que é o senso comum, para já. Existem liberdades pessoais, né? Existem liberdades pessoais, mas existem também aquilo que são as leis locais, né? Não estão estampadas, mas existem na cabeça das pessoas. E as pessoas às vezes não têm aquela habilidade de falar só assim, tu para tu, tá ver? Mas ela vai saber que é falada sempre que passa a partir de olhares, não aceitação, posicionamento, tá ver? Às vezes no óbito, no casamento, no que quem é esposo de, Já é o assunto. fica o assunto, o assunto das pessoas e também uma grande dificuldade é mesmo na família da pessoa que ela vai casar, por exemplo, do avô que ela tem como marido, as filhas, certo? Nós vimos casos desses a se repetirem inúmeras vezes em programas como Falangola e tudo mais, né? Pessoas depois que é busca, muitas das vezes quando é busca de oportunidade, muitas das vezes tem sido busca de oportunidade. Nós aqui estar a generalizar, porque hoje se calhar existem pessoas que até com mais velho se calhar porque ama, né? Porque, às vezes também um bocadinho duvidoso porque dizem assim, não, como é que ela ama um mais velho só que só amam quando tem dinheiro? Nunca vimos pessoas que não tem também uma cota mais bem fixe, uma jovem bem fixe, também lhe ama. Também um papo que uma ali que capina só na lavra, tá ali que também lhe ama também, que é só os favores que tem, tá vendo? Eu não quero partir para essas cenas. Também e jovens também que tendem a contrair matrimônio também, não vai com pessoas, homens já, por exemplo, não vai para aquela mãe também da praça, aquela que vende ali, que é sempre aquela que tem carro, aquela que pode dar, que pode, tá vendo? Então, essas pessoas começam a ser vistas precisamente como oportunistas, né? Pessoas oportunistas, pessoas caça-tesouros, está a caçar tesouro na pessoa então tem desafios muitos a chocar. Existem vários, um leque grande de desafio. Existe. Eu vou mesmo ainda neste ponto. Será que as famílias costumam apoiar ou rejeitar quando existe esse tipo de relações com um dos seus familiares? Será que somos de abraçar? Oh, minha filha, parabéns, minha sobrinha contra isto? Ou somos mais de dar um stand-by, um stop? Depende muito. Uma família muito padronizada, né? Uma família muito enraizada com a moral, que pautam pelos valores morais, sim, corretamente.
tem muito de criticar. Tem mais mais de não rejeitar em vez de... sim, de rejeitar este tipo de relações, sobretudo quando são os seus filhos a submeterem a este tipo de relações com pessoas mais velhas. Já noutros casos, há casos em que há famílias que apoiam os relacionamentos intergeracionais, né? O relacionamento entre uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha. Não queria apanhar essa intergeracional. Se vocês conseguiram pegar essa deixa. Relacionamentos intergeracionais são esse tipo de relacionamento entre uma pessoa mais nova e uma pessoa mais adulta, mais velha. Mais velha, assim. Maioritariamente as famílias criticam, mas também há casos em que as famílias apoiam. Sim. A cidade atualmente está um pouco distorcida. Mas eu acho que as famílias só apoiam quando um da relação tenha condições. Né? Sim, Como o Sambuanda disse noutra hora, e eu ao longo da semana fui pesquisando e conversando com pessoas, é muito raro nós vermos alguém que não tenha, tipo uma Florinda que não tenha, né? E aceitar também um velhote, um papoite do acaso que não tem, um papoite que não tenha. É mais do o inverso. Não faz isso, é muito raro. Por que isso? É uma Florinda com papai do K25, é amor, eu vou dizer que é amor, acabou. Obviamente. É obviamente, Obviamente, mas quando mas se tiver... contrário, aí já mas às vezes, interesse. mas às vezes é muito difícil, porque nós também estamos aqui a dizer que é amor, precisamente que é uma afeição forte e profunda que eu senti por alguém, por essa pessoa aqui, tá vendo? Porque eu sei quais são os benefícios, quais são os ganhos, porque é como ela falou depois, sobre as crises dos 20. A malta cresce uma perspectiva de vida, ou seja, eu estou no ensino de base, quando eu tiver 18 anos vou estar ali, depois estar no médio, depois aos 20 anos precisamente eu serei tal, farei tal, teria isso, mas estou no 26 anos. Parece que as cenas ainda estão cada vez mais adiadas, mas eu tenho que atingir, aquela meta, eu quero atingir, eu projetei aquilo para a realização, então, como realizar aquela coisa? É aquilo que eu já falei um bocado sobre sacrifício versus privilégio. O sacrifício vale o privilégio, compensa, né? É sobre isso. Então, vamos por essa via. Os que faltam vão falando, mas eu vou pelo menos colocar vivo aquilo que são as minhas ideias e os ideais. Os ideais também são uma coisa à parte, porque depois as pessoas vão aqui sustentar a ideia de que as ideias sociais projetadas que vigoram são construções que chegaram antes de mim e que eu não fiz parte. Eu não concordo. Existem movimentos como, por exemplo, nos Estados Unidos apresentaram o movimento, surgiu o movimento nos anos 60, 70, o movimento contra a cultura, o movimento de a proclamação da independência sexual. A proclamação da independência sexual fala-se muito hoje, a revolução sexual. E nessa questão de revolução, essa ideia, essa revolução sexual, traz a ideia de que eu tenho a liberdade sobre o meu corpo. Eu decido o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ou seja, não existem leis morais, leis, aliás, direitos assim positivos, essa coisa toda, as leis assim tangíveis, que dizem que o que eu devo fazer. Eu, dono do corpo, devo escrever as regulamentações mediante aquilo que o meu ser interior diz que devo fazer e faço. O corpo é meu, eu tenho essa independência, tenho essa liberdade. Então as pessoas, mediante essas ideias, eles vão criando outras culturas, vão trazendo novas culturas, novos desafios para as sociedades que já existiam, para as morais já existentes, e esses embates vão acontecendo. O mundo vai se reescrever e a visão e a perspectiva de vida também vai estar um bocadinho, já não muito mais, não vou chamar de antiquado, né? Não vão estar mais, não serão orientados por leis anteriores, mas haverá necessidade de se reescrever novas leis mediante novos desafios que ser apresentado. E temos aqui, por isso eu estou aqui sempre a chamar a atenção
sobre esses embates culturais. É o que é tradicionalismo e o que é modernismo. Exatamente, estamos a cair nisso aqui. Ontem eu conversava com ele e ele disse que já namorava, ele na altura tinha 21 anos de idade Ok. e namorava com uma senhora que tinha 41 anos de idade. Para vermos a diferença de idade. E ele disse que ele gostou da senhora. A senhora não tinha assim tanto dinheiro. Relacionou-se que gostou da senhora, era uma mamãe boa, como dizem na gíria. Tinha um corpaço, sabia falar, cheirava bem. E eles ficaram a namorar por um tempo. Mas só que ele disse que quando às vezes conversavam assim por videochamada, ela queria apresentá-lo aos filhos. Ela já tinha filhos assim, mais velhos. Né? Ele ficava, oh, meu Deus, sentia-se mal com isso. Eu acho que isso acontece muito também, né? Porque há aqui, como é que eu diria? Aqui o problema ou como é que eu diria? Como é que eu diria? Aqui há uma desvantagem, né? Em se relacionar com uma pessoa mais velha. Não podemos pensar até a este nível. Sim, na verdade, o relacionamento entre pessoas mais novas e mais velhas, traz consigo mais desvantagens do que vantagens. Pode até trazer vantagens financeiras, mas vai trazer consigo inúmeras desvantagens emocionais e psicológicas. E esta certeza aqui é uma delas. Vamos ainda aqui dar vozes novamente aos nossos telespectadores, aos nossos amigos. O Augusto Gabriel Cassanga, ele gostaria de saber o porquê que as mulheres só ficam apaixonadas por mais velhos que têm dinheiro e não aquele que não tem. Acho que não já não. Estou falando. Pode ser. Pode responder, né, a pergunta do Gabriel. Já respondemos. Se o Augusto estava atento ao programa, acho que o Samboana e a Cília já tocamos nesse aspecto. Né? O Luiz Nivaldo Rei escreve novamente, dar o seu ponto de vista. Ele diz: acredito que o relacionar-se com pessoas mais velhas não se limita pela falta de algo ou alguma coisa dentro da educação. Pelo contrário, está no excesso de educações que esse indivíduo vai tendo ao longo da vida. Hoje em dia, qualquer um dentro e fora do seio familiar contribui positivamente ou negativamente para a formação cognitiva do indivíduo, podendo assim influenciar na criação de um gosto consciente ou inconsciente por pessoas mais velhas ou mais bem-sucedidas. Ajuda-me só a ler esse nome, por favor. Apocalipse WB diz: estou ligado. A Fátima Freitas diz: estou ligada. Beijinhos para minha querida amiga Cecília. Ela recebe, Fátima. O Augusto novamente diz: estou ligado. A Marta Muquinda. Marta, você é brincalhona. a Marta, ela pergunta: e aquelas pessoas que justificam esta situação por dificuldades financeiras? Essa justificativa é válida ou nem por isso? Não válida. Ok. Respondendo diretamente à Marta, pessoas que entram nesse relacionamento, né, intergeracional, as menores, sobretudo os menores, em busca de elevação financeira, vou responder se está bom ou está mal, é positivo ou negativo. Mais uma vez vamos namorar, isso vai nos levar à moral.
a questão moral. Porque responder essa pergunta, existem várias perspectivas, se abre várias alas, vários anos. Do ponto de vista moral, a moral que nós temos, a moral de São Pedro, a moral de Benguela, a moral de Angola, não é correto, não é justificativa, não pode ser. Mas a moral em si só, mas a moral também se reescreve. Mas o interesse pessoal, as valências pessoais dessa pessoa também conta, né? O subjetivo do indivíduo também, os objetivos está banido, não pode, você deve deixar esse papo e pegar uma miúda ou um miúdo da tua idade, mas esse miúdo da sua idade é quem? Está disposto a assumir aquilo que, traz aquele conforto, aquela paz interior que ela precisa. Também existem outros lados, sabe? Mas do ponto de vista moral, começando pela moralidade, está errado. Noutros tics, ali há outras conversas para se ter, para se atender. Olha, o nosso tempo voa de uma maneira que nem dá para falar. Gostaríamos de ler todos os comentários, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Vou ler só aqui do Mano Dima. Ele diz: atração por parceiros mais velhos é impulsionada por diversos fatores. Embora o estereótipo muitas vezes aponta para o interesse material, muitas vezes essas motivações incluem maturidade e estabilidade. Indivíduos mais velhos tendem a possuir maior estabilidade emocional e vivência, o que diminui o estresse, conflitos e conflitos, jogos emocionais, segurança e clareza. Pessoas mais maduras costumam demonstrar de forma clara e direta o que buscam em um relacionamento, o que traz segurança e conforto ao parceiro ou parceira. Muitas das vezes é isso, mas estou aqui a aprender como sempre, com meu irmão e professor Sambuanda. É isso mesmo. O Coringa, ele diz, assim que está muito linda. Estou ligado. Assim já é isso, Coringa. O que é isso? Já não vamos mais a tempo para perguntas. A Belmira diz: estou ligada, brilha, minha amiga. A filha tá com olhar. Gênesis na tela, nosso parceiro. Ele diz: viva e força a nossa apresentadora Florinda Mangue. Boas. Mas quem? Estou a ver umas rixas. Não sei, nem parecer. O Luiz Nivaldo só quis dar a voz a Cecília. Não é para termos princípios, né? O nosso cota Domingos também diz: boa noite, estou ligado, acompanhando sobre a temática em abordagem. Os comentários não param de seguir, meu Deus, isso é bom, significa que os nossos amigos estão atentos a nós. Infelizmente, eu queria fazer muitas perguntas, mas nosso tempo não permite, já estão aqui a dar sinal de que faltam-nos apenas alguns minutos para fecharmos. Mas antes eu gostava de fazer uma pergunta provocatória para vocês. Assim, olhou para mim. Calma, assim, calma. Eu gostava de saber se porventura tu fosses a casa, né, e dizer assim aos teus familiares, aos teus pais: pá, a partir de hoje, tivesses um namorado que tivesse 70 ou 50 anos de idade e chegasse da casa e dizer: mamãe, papá, esse aqui é o meu namorado. Você acha que os teus pais aceitariam? Qual seria a reação deles? Se dá para responder, Posso responder? Posso responder na boa. Se eu chegasse a casa com um parceiro com grande disparidade de idades, certeza que não aprovariam. Até porque a minha família, né, também já aconteceu certa vez fato social, não com
não com uma irmã, assim, né? Próximo. Mas pronto, com uma prima. Ok? E pela reação dos meus pais, não foi muito positiva, então Não, não aprovaria. Descarta. Descarta. Samanda, se a tua irmã chegasse a casa e apresentasse alguém muito mais velho, que está na fase de ser do vosso avô, posso assim dizer, o que é que você como humano, qual seria a tua reação, qual seria a reação dos papais? Olha, assim, certo, de forma precisa, a reação dos meus pais, não sei dizer, mas a minha mãe não olharia bem. Primeiramente, a minha mãe é muito moralista e minha mãe é muito tradicionalista. E é muito tradicionalista e a minha mãe, cenas como essa, vai mostrar posicionamento dela e deixar a tua decisão. Eu sou uma pessoa, acho que nasci, né? Nascemos dentro dessa geração com essa confluência cultural. E com essa confluência cultural. Então, olhando para essa confluência cultural e também esse desmantelamento de ideias, ideais, essa coisa toda, eu poderia estar no meu canto para observar, mas conversar, né? Tentar compreender as razões, porque às vezes muito mais que estar a debater com as consequências, depois, qualquer cena com as consequências, eu procuro rever as causas para ver se alterar aqui na base, na fonte, as cenas aqui já não acontecem. Então, porque muitas das vezes o problema não é o que nós vemos, é o que nós não vemos, ou o que nós permitimos passar. Então, é ali. Prontos, nosso tempo, como já disse, né, reitero a dizer que infelizmente vou. Nós quando entramos ficamos com o coração a bater, mas como o tempo corre, né? E assim, para últimas considerações, que eu tinha a dizer para mim. E desejar beijos, braços para os que venham seguir. Aliás, Cecília, infelizmente, não está com a voz nas melhores profissões. Sabem, estamos no tempo do frio do catimbo, então esses problemas tendem a ser normal. Obrigado. Para já, eu começo por agradecer a Florinda Mane mais uma vez no programa e ao convite que me foi feito para aqui estar. Dizer precisamente que o conselho, né, recomendações para deixar para casa, é preciso estarmos muito atentos sobre tudo aos quesitos que nós recebemos são a educação. As vias de educação, as fontes de educação, é preciso nós estarmos muito atentos, porque os conteúdos que nós recebemos, seja por via de novelas, por via de filmes e tudo mais, têm a tendência, eles nunca passam neutro, eles nunca estão ali só por estar. E quem produz aquilo não produz só para ficar ali para te entreter, não. Ele tem uma função, que ele deixou aí estampada. Ele vai te divertir, vai te querer, mas ele vai moldar. Então é preciso nós sermos seletivos e também, se quisermos trabalhar na nossa moral social, quisermos construir a nossa moral, temos que redefinir ela, porque afinal de contas existem aquilo que são as nossas práticas culturais, está a se deixar atrás e parece que estamos a perder essa dinâmica, né, de levar as cenas culturais e passar a informação, porque os nossos mais velhos também agora têm receio de nos passar aquilo que são os seus ensinamentos. Eles vejam, não, essas crianças não vão entender. A ignorância às vezes parece em nós, está mais nele que em nós. Ele fala, esses não entendem isso, esses aqui não aceitar. Muitas das vezes eles não nos dão a liberdade de decidirmos se nós vamos rejeitar ou não. E as mídias estão ali constantemente a nos educar de forma errada e tudo mais. Esse aqui é um tema que devia ser de 2, 3, porque é um tema muito vasto, infelizmente não nos permite. E nós queremos dizer que chegamos. Cília, vai dar para dar assim uma camada e agradecer? Está à vontade de falar. No princípio do programa já agradeci. Eu que não agradeci, né? Esqueci. Não, eu que não agradeci, esqueci. Olha, o meu agradecimento vai primeiramente a todo o pessoal que está ali presente, a meu convite, a minha partilha, que viu a minha publicação,
vai diretamente também para o Pedro Ambo, meu filhão, vai também para o Donai Negreiro, todo o pessoal daí de casa, vai para o senhor que gastou o 500 kwanza dele, que é para me assistir, Linivaldo Rei, essa foi para ti, meu irmão. E então, são as pessoas, e meu tio também que me saudou na rua, disse: Samuel, é hoje 19 horas, e a tio, estamos aqui, e obrigado a todo o pessoal. Cecília, por favor, tenha a voz. Na verdade, foi um tema muito pertinente e aceitamos o desafio, né, para poder partilhar o pouco que aprendemos, o pouco que sabíamos. Então, estamos aqui hoje, foi bastante produtivo. Pese embora tenhamos vindo já com alguma coisa na mente, creio eu que também conseguimos reter alguma coisa assim, pois é um fato social muito visto atualmente e que tem grande necessidade de abordagem constantes. E pronto. Não deixa eu terminar. Vai me falar mal já. Meu irmão Dima, diz. Meu irmão não está acompanhando todo mundo dessa vez. Dima. Olha, Cecília, por favor, beijos e abraços, como estamos a correr com a hora. Beijos e abraços e saudações para os amores da minha vida. É muita gente, sinceramente. Não dá para fazer uma... É muita gente, vocês sabem, então, os amo muito, beijos. Beijos da Cecília. Pronto. Então chegamos ao fim de mais uma edição do Conversas com Florinda Amanda. Dizer que o tempo nunca vai ser suficiente para nós, por isso que nós voltaremos novamente, obviamente também, e agradecer a vocês que estiveram aí do outro lado pela vossa força, mostraram que tiveram saudade sim do programa e nós estamos aqui muito, mas muito felizes. E assim, para uma deixa, né, eu quero dizer que a escolha que você faz hoje pode sim influenciar no seu futuro. Então pense nisso. E para nós, eu até já, um beijo, até Marta também, assim, Marta, um beijo para ti. E abraços e beijinho para todos os meus amigos do Facebook, aos meus seguidores também, e a toda a gente que tem dado força lá na beca. Estamos juntos. E eu posso fechar.